Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do Papa São João Paulo II. Estamos no capítulo 3º, que tem como título Para não se desvirtuar a cruz de Cristo. Estamos trabalhando um subtítulo que diz o bem moral para a vida da igreja e do mundo. E nós estamos, e já demos início ao nosso último encontro, a parte aqui onde ele está falando sobre a evangelização. Então, que nós devemos nos capacitar para isso, nos proporcionar para isso, a evangelizarmos. Seja com nossas atitudes, nem com palavras necessariamente, mas uma nova evangelização, quer dizer, um novo ardor, um novo motivo, um motivo para mudar este mundo, para salvar as pessoas, porque nada está perdido. Não é como muita gente diz, tudo está perdido, o mundo está perdido, não tem condições de voltar atrás com isso. Olha, para Deus nada é impossível e nós temos que acreditar no impossível. Agora, interessante que este impossível começa em nós. Começa quando você e eu tomamos uma atitude de falar, tem jeito sim, porque é o nosso Deus que está acima de todas as coisas. Não é o mal. O mal nunca pode vencer o bem. O demônio não pode vencer Deus, nunca pôde vencer. Ele é uma criatura, Deus é divino. Então jamais ele pode vencer. Deus é supremo, Deus é absoluto. Agora nós confiamos nesse Deus, esperamos nele. Agora, ficarmos esperando, igual o passarinho que fica no ninho, né? O filhotinho com a boquinha aberta esperando a mamãe chegar, colocar a comidinha na boca dele. Bom, esse tempo já passou. Nós não somos mais bebezinhos, não somos mais crianças. Nós temos agora que dar o passo na fé e fazer a nossa parte. Evangelizar. Como dissemos no nosso último encontro, evangelizar com palavras, sim, claro, mas também com os nossos modos, nossos meios, nosso jeito de ser. É isso que nós estamos vendo aqui. E vamos dar continuidade hoje, então, através aqui do versículo 108 desse documento. Na raiz da nova evangelização e da vida moral nova, que aquela propõe e suscita com os seus frutos de santidade e de missionação, está o Espírito de Cristo, que nós chamamos assim na teologia, né? Espírito de Cristo, mas claro que é o Espírito Santo. Está o Espírito de Cristo, princípio e força da fecundidade da Santa Mãe Igreja, como nos recorda Paulo VI, Papa Paulo VI, no seu documento, uma exortação apostólica Evangelii Nunciandi, né, o anúncio do Evangelho do ano de 1975. O que ele dizia? A evangelização nunca será possível sem a ação do Espírito Santo. Olha que afirmação categórica, né, deste Papa Paulo VI, grande Papa Paulo VI. A evangelização nunca será possível sem a ação do Espírito Santo. Claro, a evangelização aqui falada, proclamada, exortada, pregada querigmamente, mas há também, não só esse tipo de evangelização, mas a evangelização com o meu modo de agir, meu modo de ser, meu caráter, o que eu sou, o que eu me tornei como filho de Deus. Então, isso também não é possível sem a ação do Espírito Santo. Eu não posso viver uma mentira. Então, fazer de conta que estou buscando a santidade, fazer de conta que amo Jesus, não é uma falsidade. Tem que ser uma realidade, uma verdade. Agora, esta verdade é possível, sim, com a graça do Espírito Santo agindo em cada um de nós. Nós temos a vontade, temos o desejo de sermos melhores, o desejo de renunciar ao pecado e buscar a santidade. Agora, isso é possível e só é possível com a ação do Espírito Santo, evidentemente.
Então, tanto falando quanto demonstrando, você precisa do Espírito Santo. Ao Espírito de Jesus, acolhido pelo coração humilde e dócil do crente, aquele que acredita, se devem, pois, o florescimento da vida moral cristã. Florescimento da vida moral cristã. O que é um florescimento? Por exemplo, você faz um jardim na sua casa e você planta rosa, margaridas, hortênsias, enfim, qualquer tipo de planta, né? De flores que vão se abrir. Agora, se essas flores, esse jardim só vai ficar bonito quando essas flores se abrirem, quando elas florescerem. Aí sim, elas vão deixar o jardim lindo, maravilhoso, com várias rosas de cores diferentes e com todos os outros tipos de flores também. Então, quer dizer, o seu jardim vai ficar lindo quando ele dá a flor. Pois bem, é o que ele está falando aqui. Ao Espírito de Jesus acolhido pelo coração humilde e dócil daquele que crê, se devem, pois, o florescimento da vida moral cristã. Então, florescimento, quer dizer, a sua vida moral cristã deve florescer. Quanto mais virtudes você buscar e quanto mais vícios e pecados você renunciar, então você será como um jardim maravilhoso. Mas se você não buscar as virtudes e praticar o pecado, por exemplo, você será um jardim muito feio, sem flores, sem cores, sem vida. Será aí um jardim murcho, feio, morto. Então é isso que ele está dizendo. O Espírito de Jesus que dá essa graça a você, de você viver essa vida nova, a vida moral cristã. Também o testemunho de santidade na grande variedade das vocações, dos dons, das responsabilidades e das condições e situações de vida. Quanta gente que eu já convidei para trabalhar, por exemplo, na Rádio Cantate. Quantas pessoas que eu já convidei e elas falavam, eu acho que não tenho condições, Luiz Carlos, será que vai dar certo? Eu dizia, vai sim. Então elas começaram a fazer programas na rádio e desabrochou dons em cada uma delas. Daí elas viram que não é pelo esforço delas, pela capacidade delas, mas é Deus, é o Espírito Santo que dá condições da pessoa conduzir um programa na Rádio Cantate, por exemplo. As pessoas têm medo, né, do microfone, da câmera, medo que está no ar, todo mundo está ouvindo. Então esse medo não tem fundamento. Medo não tem fundamento, porque Deus dá a força, dá a coragem. Então tudo isso é superado na medida em que a pessoa vai, acredita e se entrega. Daí supera tudo isso. Na nossa vida também é assim. Olha, vocações, dons, responsabilidade, condições e situações de vida. É o Espírito Santo, anotava Novaciano, nisto exprimindo a autêntica fé da igreja. O que dizia Novaciano? Aquele que deu firmeza aos corações e às mentes dos discípulos, que os iniciou nos mistérios evangélicos, que os iluminou nas coisas divinas, por ele revigorados, pelo Espírito Santo revigorados, não temeram as prisões nem as correntes pelo nome do Senhor. Antes subjugaram as próprias potências e tormentos do mundo, armados já e reforçados por seu intermédio, dotados que foram com os seus dons que este mesmo Espírito reparte e envia como joias à Igreja, esposa de Cristo. É ele, de fato, que na igreja suscita os profetas, instrui os mestres, guia as línguas, realiza prodígios e curas, produz obras admiráveis, concede o discernimento dos espíritos, confere os encargos de governo, sugere os conselhos, reparte e harmoniza os restantes dons carismáticos, tornando assim por toda parte e em tudo plenamente perfeita a Igreja do Senhor.
Então veja, Novaciano escreveu isto para nós. Quer dizer, o Espírito Santo é o que delimita todos os dons, dá os dons. É ele que age poderosamente com as curas, libertações, dons carismáticos. É ele que age. É ele que dá força, sustenta, capacita a pessoa para a evangelização. Não só para a evangelização, como nós dizemos aqui, mas para toda espécie de serviço dentro da igreja. Aquele que governa, aquele que instrui, aquele que profetiza. É, sim, todos os dons são dados pelo Espírito Santo. No contexto vivo desta nova evangelização, destinada a gerar e a nutrir a fé que atua pela caridade, como está em Gálatas 5, versículo 6, e em relação com a obra do Espírito Santo, podemos agora compreender o lugar que na igreja, comunidade dos crentes, comunidade daqueles que acreditam, que têm fé, compete a reflexão que a teologia deve desenvolver sobre a vida moral, assim como podemos apresentar a missão e a responsabilidade própria dos teólogos moralistas. Então, claro, dentro da Igreja Católica, dentro da sua teologia, existem várias correntes teológicas, vários estudos teológicos. Então, tem teólogos que se aperfeiçoam mais, por exemplo, no estudo do Antigo Testamento. Então, eles vão estudar o Antigo Testamento, eles vão estudar as línguas, né? A língua que foi escrita no Antigo Testamento, que é o aramaico e o hebraico. Então, vai estudar, o hebraico, vai conhecer o hebraico, conhecer o aramaico, do jeito que foi escrito na Sagrada Escritura. Então, vai conhecer a etimologia de cada palavra. De onde vem, o que quer dizer aquela palavra naquela língua, o estudo etimológico da palavra, né? Então, e aí tem teólogos que são mais dogmáticos, gostam mais da teologia dogmática, né? É o meu caso, é o caso de tantos outros que gostam de estudar aí sobre o dogma que a igreja significa, o que ela é como dogma. Existem os teólogos moralistas que vão estudar a fundo a moral cristã, que é o que nós estamos estudando neste documento. Este documento é um documento sobre a moral cristã. Então tem teólogos que se aprofundam nesses estudos. E assim sucessivamente, né? Tem os teólogos que se aprofundam mais nas leis da igreja, teólogos que se aprofundam mais nas cartas paulinas, tem os teólogos joaninos que vão desenvolver mais sobre o apóstolo João, então estudar o seu evangelho, suas cartas, estudar o Apocalipse, que foi escrito por ele. E assim, dentro da teologia católica existem muitas ramificações, muitos aperfeiçoamentos. Assim como na medicina, o médico, né, que você é estudante de medicina, aprende o que é geral, então como se fosse um clínico geral, todos aprendem a mesma coisa. Só que depois eles vão se aperfeiçoar nos ramos da medicina. Então na pediatria vai cuidar de crianças, não, então vou me especializar em crianças. Outros, vou me especializar nos idosos, né, na geriatria, enfim, e assim vai. Você sabe aí todos os ramos aí que a medicina tem. E vão se especializando assim também é a nossa teologia. Ele está dizendo aqui então sobre os teólogos moralistas. Então nós vamos entrar nessa parte agora. O serviço dos teólogos moralistas. A partir do versículo aqui 109 desse documento. Toda a igreja feita participante do munus profético do Senhor Jesus, mediante o dom do seu Espírito, é chamada à evangelização e ao testemunho de uma vida de fé. É o que nós já vimos aí anteriormente. Graças à presença permanente do Espírito de verdade nela, quer dizer, na igreja, a totalidade dos fiéis que receberam a unção do Espírito Santo não pode enganar-se na fé. E esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo,
quando este povo, desde os bispos até o último dos leigos fiéis, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes. Então isso aqui é uma frase tirada da Lumen Gentium. Lumen Gentium é um dos documentos do Concílio Vaticano II, quer dizer, luz das gentes. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que o povo de Deus, juntamente com os seus administradores, né, os bispos, etc., quando eles estão juntos num consenso de fé, eles não podem errar, não é? Eles são assistidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá assistência para todo esse povo de Deus em matéria aí de fé, ok? Para cumprir a sua missão profética, então, por exemplo, né, o Espírito Santo está dando condições para o povo de Deus, junto com os seus bispos, cumprirem a sua missão profética. Agora, para isso, a igreja deve continuamente despertar ou reavivar a própria vida de fé, particularmente por meio de uma reflexão cada vez mais profunda do conteúdo da mesma fé, sob a guia do Espírito Santo. Então, por isso que a igreja não para, a igreja não cessa de evangelizar. Nós falamos assim, mas a cada 3 anos a gente lê a Bíblia toda nas missas. Se você participar da missa diariamente, você vai perceber que nós estamos vivendo o ano A, por exemplo, né? Quando começa aí o ano litúrgico, que é em novembro, né? Após a festa de Cristo, Rei do Universo. Então começa-se um ano litúrgico. Então vamos supor que seja o ano A, ou o ano B, ou o ano C, não importa. Mas o ano A, então tem todas as leituras específicas daquele ano. No ano seguinte entra para o ano B. Aí todas as outras leituras referentes ao ano B. E o ano C, também as leituras. Nesses 3 anos nós passamos pela Bíblia toda. Estudamos toda a Bíblia. Se você, como eu estava dizendo, acompanhar diariamente as leituras das Santas Missas, não é? E aí pode alguém dizer, mas todo ano, a cada 3 anos repete, isso não é chato, não fica assim repetitivo, não fica monótono. Não fica, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, todos os dias, me dá um novo entendimento sobre aquilo. A mesma passagem, a mesma leitura, os mesmos versículos, mas a cada dia eu vivo aquela leitura, entendo, absorvo aquela leitura que está escrito na Sagrada Escritura de um modo diferente, de um modo novo. Isso é trabalho do Espírito Santo. Por isso que a igreja não cessa, que ele está dizendo, né? A igreja não cessa de refletir sobre o conteúdo da mesma fé. Sempre, sempre, sempre. Porque está sob a guia do Espírito Santo. Quer dizer, é ele que vai mover os corações das pessoas a entenderem, a aceitarem aquela palavra que você já leu mais de 100 vezes, cada vez que você lê de um modo novo. É a serviço desta busca fiel da inteligência da fé que está, de modo específico, a vocação do teólogo na igreja. Entre as vocações suscitadas na igreja pelo Espírito, lemos na instrução Donum Veritatis, distingue-se a do teólogo, que em modo particular tem a função de adquirir, em comunhão com o magistério, claro, nunca sozinho, né? Eu não posso ser um teólogo sozinho. O que o Luiz Carlos pensa sobre tal coisa na igreja, daí vou escrever lá o que eu penso sobre aquilo. Não, jamais. Eu tenho que estar de acordo com o que pensa o magistério, com o que ensina o magistério, com a doutrina da Santa Igreja Católica, que foi confiada a esse magistério. Então, posso ajudar, né, com o dom que Deus me deu, posso ajudar a pensar sobre isto, a refletir sobre isto. Então, esse é o papel do teólogo. É o que estamos fazendo aqui. Eu, como teólogo, estou aqui ajudando as pessoas a pensarem, a refletirem sobre este documento que foi escrito. Então, vou falando, vou dando exemplos, vou buscando meios de você entender melhor, de você compreender isso, de você compreender a razão de você estar nessa igreja. Então, este é o meu serviço. É o serviço de todos que se dispõem a serem teólogos, então, da Santa Igreja. Bem, distingue-se, então,
a do teólogo, o dom do teólogo, que em modo particular tem a função de adquirir, em comunhão com o magistério, uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus, contida na Escritura, inspirada e transmitida pela tradição viva da Igreja. Por sua natureza, a fé se apela à inteligência, porque desvela ao homem a verdade sobre o seu destino e o caminho para o alcançar. Então, claro, a inteligência deve ser usada com certeza. Então, a nossa fé tem que ser pensada. Nossa fé não é apenas subjetiva, que eu sinto, né? O que é subjetivo? Algo que eu sinto. Eu sinto amor pela igreja, eu sinto amor por Jesus. Por exemplo, você está dentro do Santíssimo, você sente a presença de Jesus, você começa a chorar, inclusive. Você está fazendo uma oração na sua casa, lendo a palavra de Deus, você sente uma unção do Espírito, você começa a chorar ali, a refletir, a ter desejo de abandonar seus pecados, seus erros, suas falhas. Isso tudo são moções do Espírito. E acontece, claro que acontece. E são coisas subjetivas, são coisas que eu sinto, assim como sinto o amor, sinto a vontade de estar alegre, de estar triste. Enfim, são coisas subjetivas. Agora, o que o Papa está falando aqui? Que além dessa subjetividade, nós temos que entrar na objetividade da fé. E a objetividade da fé se entra pela inteligência, pelo conhecimento e pelo entendimento das coisas que você tanto aprecia, tanto gosta dentro da igreja. Mas você tem que ter o conhecimento. Senão a sua fé fica uma fé, muitas vezes, sem base. E daí você não sabe o que está no corpo de Cristo, como é que aconteceu, você não sabe porque Cristo morreu na cruz, você não sabe o que é Páscoa, você não sabe o que é Pentecostes, como que fundou a igreja. Então, quer dizer, tudo isso vem pelo conhecimento, pela instrução. Isso se dá pela inteligência, claro. Então é isso que ele está dizendo. Por sua natureza, a fé se apela à inteligência, porque desvela, quer dizer, abre ao homem a verdade sobre o seu destino e o caminho para o alcançar. Mesmo sendo a verdade revelada superior a todo o nosso falar, e sendo os nossos conceitos imperfeitos frente à sua grandeza, em última análise, insondável, e é verdade, os mistérios do Senhor são insondáveis. Mesmo assim, esta verdade convida, porém, à razão, dom de Deus feito para colher a verdade e entrar na sua luz, tornando-se, assim, capaz de compreender, em certa medida, aquilo em que crê. A ciência teológica que, respondendo ao convite da verdade, busca a inteligência da fé, auxilia o povo de Deus, de acordo com o mandamento do apóstolo, a dar razão da própria esperança àqueles que a pedem. Então aí está, querido irmão, querida irmã. Claro que nós, teólogos ou qualquer estudante das coisas de Deus, nunca vamos entender o mistério das coisas. Por isso que se dá o nome mistério. O que é um mistério? Que não se compreende. Não se compreende, por exemplo, como é que nós vamos compreender que Maria é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto? Como que nós vamos compreender isso? Então é algo incompreensível. Mas nós podemos estudar isso? Ah, sim, podemos estudar, sim. Podemos estudar e fazer uma coisa importante assim. Capaz de compreender em certa medida, quer dizer, no que cabe na nossa consciência, no que concerne ao nosso entendimento, no que nossa capacidade consegue absorver. Então, sim, em certa medida, eu consigo compreender aquilo que eu creio. Em certa medida. Porque totalmente eu não vou compreender. Como que eu vou compreender que naquela hóstia que a gente recebe na Santa Missa está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo? Mas o nosso Deus está completíssimo naquele pedacinho de pão. Como que pode isso? A gente não consegue entender? Claro que não. Não entendemos isto. Nunca ninguém vai entender isso. Isso é um mistério. E o mistério só será elucidado
por aquele que criou esse mistério, que é Deus. E se ele quiser também elucidar, se ele não quiser também ele não explica, não é verdade? Mas nós vamos estudando o corpo de Cristo, entendendo o que é o corpo de Cristo, porque ele se deu, porque ele se fez, porque ele fundou a Eucaristia. Aí sim nós vamos nos aproximando do mistério. Então, na verdade, pelos estudos teológicos, a gente se aproxima do mistério, mas não entende o mistério. É esse o serviço do teólogo, fazer você se aproximar, amar mais ainda, cada vez mais, tudo aquilo que é de Deus, da nossa igreja, e fazer você se entregar a esse mistério sem, contudo, compreendê-lo. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos fechar o nosso dia de hoje, nosso programa, fazendo a nossa oração a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.